ter um bom planejamento é extremamente importante. E eu chamo a atenção para o bom planejamento para o planejamento, que é você se antever às objeções. E aí, pessoa! Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao podcast Semana de Fechamento. Esse nome é maravilhoso. Teoricamente é o terror ou não de todo vendedor, né? Esse projeto aqui é um projeto em parceria entre o AgroResenha Crescer e Treinamentos e tem como objetivo um objetivo muito nobre, que é ajudar as pessoas do mundo das vendas a terem mais qualidade de vida. E quem vai me acompanhar nessa jornada aqui é o meu amigo Éder Dalazoana, que é o fundador da Crescer e Treinamentos e criador da técnica de vendas Spy Selling, que já foi inclusive tema de um episódio no AgroResenha. Ô Éder, muito obrigado, cara, por essa parceria e conta um pouquinho aí de onde surgiu essa ideia, velho. Fala, Paulão, obrigado. É uma honra estar aqui com você novamente. Essa parceria do AgroResenha com a Crescer e Treinamentos. E essa ideia surgiu principalmente pelo fato que a gente vem treinando empresas e vendedores no Brasil inteiro nos últimos anos, através da Crescer. E a gente sempre trabalha muito a técnica de vendas voltada para o planejamento de metas, com o objetivo de desafogar a chamada semana de fechamento, que causa muita ansiedade, causa muito estresse nos vendedores, na liderança também, e que é possível, a gente tem visto isso na prática, a gente está ajudando pessoas a diminuir essa tensão com planejamento, fazendo com que a semana de fechamento não seja esse vilão que todo vendedor tem medo. Então esse é o principal objetivo aqui, a gente trazer insights, trazer provocações, orientações, ajuda para você que está nos ouvindo a como diminuir esse estresse na semana de fechamento através de insights, perguntas, provocações dos nossos convidados que têm uma ampla experiência na área comercial. É isso aí, cara. E a gente sabe, como eu sou engenheiro agrônomo, né? Éder é médico veterinário, o Eduardo também, nós vamos falar sobre isso. E a gente sabe que na universidade a gente não aprende porra nenhuma disso aí, né? A gente vai saber, a gente vai aprender na marra depois e tem quem não aprenda ainda, como foi o meu caso, né? Mas aqui o grande lance aqui é esse que você falou, né, Éder? É ajudar essa turma a ter qualidade de vida, porque, viver estressado, viver com ansiedade não é uma coisa legal, né? E nesse primeiro episódio aqui do Semana de Fechamento, nós vamos conversar, que já tá aqui, você já viu, é o Eduardo Jaconi Júnior, ele é gerente regional de vendas da Seva Saúde Animal. O Eduardo é médico veterinário pela Ubra, possui pós-graduação em produção de reprodução de bovinos e MBA em gestão empresarial pela FGV. Eduardo, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse primeiro episódio, topar ser a primeira pessoa a estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao Semana de Fechamento, cara. Isso, obrigado, eu que agradeço. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês e tentar trazer um pouco da experiência que eu tenho aí. O tema realmente, Semana de Fechamento, é fantástico, é algo que causa muito tremor aí, né, nas organizações. Em alguns momentos, você chega na última semana com 30% da meta coberta e em 2, 3 dias se atinge o número e às vezes a empresa não entende nem o que aconteceu em 3 dias, mas de tudo aconteceu ali, né? Acontece de tudo, sai realmente uma pressão muito grande e eu acho que o tema é bastante pertinente. Legal, cara, muito bom. E já vamos aproveitar aqui, Éder, já vou fazer as honras aqui e já pedir para você, Eduardo, contar um pouquinho da sua história, como que você foi parar nessa área comercial, conta um pouquinho pra gente aí. Olha, maravilha, eu, tenho uma carreira comercial bastante interessante, né? Eu sou nascido em Rondônia, eu sou rondoniense, me formei em 2012, né? O primeiro contato que eu tive foi lá na faculdade mesmo, até com esse rapaz aí, o Éder, não sei se ele lembra, participou de uma aula inaugural, na verdade, onde a faculdade colocava todos os ramos do comércio, da veterinária, e teve ramo comercial, outros ramos. O Éder teve esse primeiro contato comigo, foi bastante interessante ali naquele momento. Passei a faculdade, tive algumas interações com empresas júnior na faculdade, que me interessou o lado de gestão, mas foi, obviamente, quando você se forma, a gente se forma sem ter aquela experiência para entrar no mercado de consultoria, que era aquele grande mercado que eu pensava, por ter participado da empresa júnior. Você não tem muita experiência e o mercado que acaba te absorvendo, que te dá essa oportunidade, era comercial. Fiz algumas entrevistas, tive algumas indicações. O Éder, de novo, apareceu na minha carreira profissional. Fiz a primeira entrevista com ele, depois de formado. Entrei na distribuidora, como promotor da distribuidora, Central Pack na época, e essa foi a porta de entrada. Dali a gente vai crescendo, você vai ganhando experiência. Esse ramo comercial
você entra, obviamente, você sai veterinário, nada vendedor, né? E você entra ali para levar trupicão de todo jeito, e as pessoas tiveram bastante paciência comigo ali no começo, mas foi bastante interessante ter essa entrada para uma distribuidora. Você ganha bastante experiência ali, se lida com muitas marcas, se lida com pessoas que já têm experiência de mercado também, você tem contato com muitas indústrias. Então, para mim, foi bastante interessante ter essa entrada aí pela distribuidora, tá? Ô, Eduardo, primeiro eu não lembrava dessa aula na universidade, faz mais de 15 anos isso, com certeza. Que bacana, a gente às vezes participa de alguma situação com estudante universitário e não tem ideia da provocação que a gente deixa na cabeça das pessoas. Eu me lembro até hoje da primeira participação de alguém da indústria, lá em Santa Maria, na Federal, foi uma pessoa só até hoje da indústria, falar do mundo da indústria farmacêutica, isso me marcou bastante, eu acabei entrando na indústria farmacêutica também. Mas depois que você passou por essa fase da distribuição, o que aconteceu nesse momento da sua carreira depois dessa fase de aprendizado na distribuidora? Olha, na distribuidora você tem um contato com muitas indústrias, você tem muitas possibilidades. Eu assumi alguns cargos ali dentro da própria distribuidora, apareceu a função de ser representante, apareceu a função de você ser promotor de vendas, e indústrias como é um ramo carente ali, o ramo, né, da indústria veterinária, é um ramo bastante carente nesse início, de pessoas com experiência. A gente acaba tendo bastante contato, acaba vindo muitas propostas, muitas situações de empresas te assediando. Esse começo foi um começo bastante rápido, eu consegui mostrar um trabalho num período de tempo relativamente pequeno, acabei entrando já direto para a indústria, quase que 2 anos depois, entrei para a indústria que foi a Ertap na época, que hoje até foi adquirida pela Seva em 2017, mas fiquei na distribuidora há 2 anos, exercendo ali diversas funções pelas demandas que iam aparecendo. Aí na indústria, eu entrei como representante comercial, eu não tinha não era carteira assinada, não era contratado, não tinha esse desenvolvimento de um funcionário CLT, né? Então, eu tive um período aí de 2014 a 2020, eu fiquei como representante comercial. Eu gostava de ser representante comercial, apesar de não agir como a maioria dos representantes comercial, que tem muitas pastas, que tem muitos produtos. Eu focava muito na empresa que eu trabalhava, só vendia aquilo mesmo. É como se eu me comportasse assim como um funcionário CLT, e utilizei esse período de representação comercial para me preparar para uma função de gestão que era realmente o ramo das vendas que eu fui me interessando. Me preparei para a gestão de pessoas, foi onde fiz as MBAs, tive a oportunidade de fazer essa MBA de gestão de empresas para entender também, de um modo geral, como que é esse desenvolvimento da empresa. Eu fui tentando ganhar conhecimento ao máximo, né? E aí entrei no mundo dos podcasts, de ganhar conhecimento por ali, acelerou bastante. O network, né, de estar perto das pessoas, foi bastante importante para acelerar esse crescimento. E eu me preparei para a função de gestão em 2020, quando surgiu a oportunidade na própria Seva de gestão. Eu já estava um pouco mais preparado, e aí eu estou desde 2020 como gerente regional aqui da Seva. Ano passado fiz uma transição de um modelo de atendimento por canais e acabei me deslocando aqui para São Paulo, mas é um pouco, assim, os caminhos do conhecimento foi me abrindo as portas, né? Esse caminho foi interessante. Ah, cara, muito legal. Eu acho que esse é um ponto que o Éder trouxe e que você trouxe aí pra gente, no sentido de, às vezes, naquele momento, não parece que o que nós estamos fazendo tá gerando algum tipo de resultado, né? Então a gente tá sempre na busca de como que a gente pode melhorar e tudo mais. Quem tem esse start de estar sempre na busca, com certeza é visto e é lembrado, né? Eu acho que esse é um ponto que muitas vezes a gente, no momento que tá vivenciando aquilo, não consegue enxergar isso, né, cara? Isso é fundamental. Para mim, o ganho de conhecimento me facilitou muito. Eu evitei muito de aprender com os meus erros, tentando ler e escutar e aprender com os erros dos outros. Adquirir técnicas é importantíssimo, né? Você estar treinado para algo é muito importante, vai te facilitar, vai gerar menos desgaste. A vida do vendedor é muito não,
tensa, né? Você tem que ter muita resiliência, mas à medida que você está mais preparado, você consegue se sair melhor e vai crescendo a sua carreira aí, com desenvolvimento, muito baseado em conhecimento mesmo. Ô Eduardo, eu como vendedor e treinador de vendas, né, a gente trabalha muito as perguntas abertas, né, para a gente entender um pouco mais sobre o nosso cliente, aqui você no papel de cliente. Considerando hoje, né, o seu trabalho, o seu cargo como gestor de equipe numa área comercial, numa indústria farmacêutica, ou seja, num ambiente bastante intenso, o que você diria que é atualmente o seu principal desafio quando se fala na questão de vendas? A gente sabe que você tem, o gestor ele tem uma série de desafios, mas se você pudesse concentrar no principal hoje, qual seria o principal desafio, aquele que faz o Eduardo levantar e falar, vamos para cima que nós temos que dar um jeito nisso aqui de qualquer forma? Olha, eu entendo que o principal desafio hoje são muitos, né? O mercado, ele realmente está se reinventando muito mais aceleradamente do que no início, de quando eu comecei. Os desafios são muitos. O que para mim chama muita atenção é você conseguir criar a ZOPA, né? É você conseguir criar um ambiente de negócio onde você atenda a empresa e você atenda o cliente. O vendedor, ele quer ser o cliente. Ele sabe que no início o cliente é quem vai dar vida para ele e ele tem razão. Só que ele também tem a empresa. Criar essa ZOPA, pegar a solução que ele tem e fazer com que essa solução seja exatamente a solução para a dor do cliente é o grande desafio. Na hora que você fez isso, você tem uma estrada mais pavimentada para você conseguir. Aí você vai aplicar sua técnica de vendas, você vai conseguir expor esse problema de uma maneira, obviamente, mais efetiva. Agora, criar isso, traduzir isso para o cliente é o grande desafio hoje. É um pouco que eu vejo, sim. E para quem não sabe o que seria a ZOPA, né? Essa zona de possível acordo aí, o que você poderia traduzir para o promotor, para o vendedor que está na estrada agora ouvindo, de uma forma bem prática, né? Está chegando na porteira, está chegando na loja, falando, poxa, estou ouvindo aqui, Eduardo falou de ZOPA, o que é isso aqui diante do cliente? Isso é atender expectativas. ZOPA é a zona de possível acordo. Olha, nesse ponto eu agrado o cliente e eu agrado a empresa. Eu atendo a necessidade da empresa e atendo a necessidade do cliente. Esse é a ZOPA, né? Quando essas duas coisas se encontram, a estrada fica pavimentada. Quando elas estão distantes, quando o objetivo da empresa está muito distante do que o cliente espera como solução, você vai ter desafio, aí você vai ter que baixar preço, aí você vai ter que criar outras alternativas que vão te sangrar bastante. Essa pergunta é a pergunta que eu ia fazer como leigo aqui no assunto, tá? Da ZOPA. Mas que bom que você já fez aí, Éder. Cara, isso aí é o mundo ideal, né? Você ter essa ZOPA bem definida. Mas uma coisa é você, Eduardo, chegar lá no produtor, né, com o seu conhecimento, com tudo que você desenvolveu e executar a venda, entender esse processo. Outra coisa é você ter gente para fazer o que você faria com excelência. Cara, conta pra gente os seus desafios também como gestor de equipe, porque uma coisa é você fazer e você sabe que você consegue, outra coisa é você encalacrar na cabeça do indivíduo que ele tem que fazer o que você acha que deve ser feito, sabe? Queria entender um pouquinho disso aí também. Olha, passa muito pela habilidade do profissional. Ele, né, vendas é uma técnica, então se ele tiver bem treinado, se ele tiver essa habilidade, ele vai ter mais facilidade de conseguir vender bem a ideia dele, a solução dele. Às vezes tem vendedor que a gente, como empresa ou como gestor, disponibiliza uma estratégia que seria uma solução e às vezes o vendedor, por uma dificuldade técnica mesmo, ele não consegue transmitir essa solução da maneira que a empresa pensou. O cliente tem um problema, mas não entendeu a solução. Então, realmente, você tocou num ponto interessante. Como fazer a equipe implementar isso lá? Eu acho que a cada profissional vai ter uma maneira operante. Um profissional que é mais inicial, você vai ter que pegar mais na mão, você vai ter que dar um pouco mais junto, você vai ter que fazer processos de coaching com ele, você vai ter que orientá-lo, entregar uma ferramenta um pouco mais mastigada, entregar a estratégia um pouco mais simples, mais clara para o profissional mais inicial. Alguma coisa que seja mais fácil dele conseguir executar até que ele vá adquirindo essa habilidade de venda, né? Um profissional mais maduro, você já vai dar mais autonomia para ele e você vai acompanhando um pouco mais distante. E aí você vai criar coisas, de repente, um pouco mais complexas para que ele consiga ter resultados melhores. Hoje a gente tem escutado muito essa situação de dar autonomia para o time, deixar o time fazer as coisas. É muito importante isso. A grande parte do conhecimento da gente vem fazendo, né? Ele vem de você ir lá e fazer. Não dá para um líder ser executor, né?
dá para um gestor ir lá executar pelo time, porque o time dele não tem experiência, aí o time dele nunca vai ter experiência, porque você aprende executando, ele não deixa o time executar, e aí vira aquele ciclo, daqui a pouco o gestor está suando frio na semana do fechamento, porque de repente ele não conseguiu treinar o time dele ao longo do tempo. Então, eu acho que são essas duas maneiras. Profissional mais novo, você vai dar mais ferramentas mais simples, e acompanhar mais e municiar ele com essas habilidades, né? Você vai desenvolver essas habilidades nele. O mais experiente, você vai dar mais autonomia e acompanhar o resultado depois. Sensacional, você trouxe aqui o conceito, né, da liderança situacional na prática, né, onde você tem que orientar aquela pessoa com um nível mais baixo de capabilities, de habilidades, e motivar com desafios aquela pessoa mais madura, já com mais experiência. Pô, bacana, Eduardo. Exatamente sobre esse ponto, a gente tem na Crescer e Treinamentos o programa Gestore uma série de trilhas voltadas para desenvolvimento de líderes, tanto na parte de human skills, habilidades humanas, quanto na parte de hard skill, indicadores, inteligência de mercado, precificação, campanhas, etc. Mas eu estou falando da Crescer. Eu queria saber de você, nessa sua jornada de promotor, representante, hoje gerente regional de uma indústria farmacêutica, na situação atual, como gestor de uma equipe comercial, o que você entende que foi essencial como habilidades que você desenvolveu, adquiriu, que te ajudam hoje a performar bem com o seu time comercial? Eu falo assim, esse tipo de ferramenta, de habilidade, de conhecimento que eu recebi foi um ponto de virada muito importante na minha carreira. Olha, eu acho que entender de pessoas foi o ponto mais produtivo. Entender ali o propósito de cada pessoa. E quando eu falo pessoa, eu falo desde o cliente, quanto o colaborador, ou quanto a própria empresa. Entender o propósito de cada um e ser claro, ser verdadeiro, ser transparente, enfim, toda a função de um líder, mas entender o propósito do time, eu acho que foi uma coisa que me rendeu muitos frutos, sabe? Entender o propósito da empresa, traduzir esse propósito da empresa para o time de uma maneira clara, de uma maneira eficiente, para que o time não ficasse batendo cabeça em relação à estratégia da empresa, né? Fazer o time correr para o lugar que a empresa acredita que ele tem que correr. E o próprio cliente também, você entender do cliente, entender a dor do cliente, entrar mais no negócio do cliente, entender da pessoa cliente, né? Tem um CNPJ, tem a empresa dele ali, mas tem a pessoa que tem uma dor, tem uma ânsia, tem às vezes um problema que ele não sabe que ele tem um problema e você tem que ir lá ajudar ele como pessoa, que às vezes ele está pressionado, às vezes é o chefe dele, às vezes o comprador é o gerente, mas o patrão está pressionando ele para uma situação X, você está querendo botar mais produto, o cara está sendo pressionado pelo estoque, então você tem que levar uma solução diferente do que uma condição comercial. Não vai resolver se levar uma condição para comercial com o cara que quer desestocar, concorda? Ele quer desestocar, como é que ele vai estocar mais? Então, entender de pessoas e o lado humano da coisa, eu acho que sempre me ajudou bastante, viu, Paulo? Uau, então você não está falando de nenhum grande segredo de reinventar a roda na carreira como líder de times comerciais. Você está falando de entender as pessoas, entender a expectativa das pessoas. Algo simples, né, relativamente simples, que a gente acaba entendendo quando a gente tem um real e genuíno interesse nas pessoas, né, no conhecimento. Eu tô fazendo mais ou menos aqui, porque essa é a coisa mais difícil que tem, cara. É mais difícil, sabe? Porque é difícil, mas é simples, né, Paulo? Sim. Porque a gente está falando de você ser genuinamente interessado no outro ou na outra, para você não ser visto como uma pessoa interesseira, e sim ser visto como uma pessoa interessante. Então, o interesse genuíno no outro, seja cliente, seja colaborador, seja a própria empresa, né? Que a empresa é feita de pessoas, eu vi isso do meu gestor, uma empresa é feita de pessoas, seja o seu gestor, seja o gestor do seu gestor, né? Então, o que essa pessoa espera de você? E um dado interessante que vem da Universidade de Harvard, que ela diz que menos de 20% dos líderes das empresas compreendem a estratégia da empresa e sabem como executar. Menos de 20% dos líderes. Agora, você imagina esse dado para o time comercial. Então, assim, explicar, olha, isso aqui é o que a empresa espera de você. O que eu posso esperar de você? O que você espera de mim? O que você espera da empresa? Fechamos esse ciclo, agora vamos olhar para o cliente. O que o cliente espera da gente? Que eu digo que é uma pergunta extremamente poderosa, uma pergunta aberta, extremamente poderosa que você pode fazer para o cliente, que a maioria dos vendedores não fazem. O que você espera de um parceiro de negócio? Exatamente. Passo a palavra para você, Paulão. Ficou pensativo aí a pergunta.
Não, cara, a gente vive muito isso, né? De como a gente consegue atingir os objetivos e as pessoas sempre são para quem a gente precisa olhar para fazer esse negócio acontecer, cara. Assim, ao mesmo tempo que você dizer que precisa ter um interesse genuíno nela, isso talvez seja uma das coisas mais complexas que existe no universo, cara. É muito difícil você alinhar. Porra, é muito difícil alinhar as expectativas, né? E fazer essa comunicação clara. É uma coisa que chama muita atenção que você falou, né, Eduardo? Várias vezes você comentou assim, cara, a gente ter uma comunicação clara, mostrar onde a gente quer chegar, o que a gente precisa fazer para chegar lá. Aquele que é um pouquinho mais júnior, a gente vai pegar um pouco mais na mão. Aquele que é um pouquinho mais para frente, nós vamos acelerar. Cara, isso não é trivial, né, cara? E aí entra toda a experiência que você teve ao longo da sua carreira aí, né, cara? Realmente é um pouco do que vocês falaram. O Éder falou muito bem. Esse interesse genuíno parece simples, mas é algo difícil de alcançar, porque sempre vai ter uma orelhinha ali, alguém na sua orelha ali, né? A empresa, o CNPJ, eu preciso do número, e você tem que entender que às vezes o cliente quer te trazer uma situação que você pode conseguir esse número, mas de uma maneira ouvindo ele, né? O que você trouxe, a pergunta é simples, mas é pouco perguntada, e às vezes é perguntada, é respondida e não é entendida, entendeu? Não é compreendida, não tem uma escuta ativa, tem só uma escuta de tentar ser participativo. É uma arte mesmo, entender de pessoas. Total. Cara, assim, da minha parte aqui, Éder, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode trazer, né? Você falou várias coisas aí, Eduardo, mas do ponto de vista prático, né? Eu acho que seria interessante se você pudesse trazer algumas dicas aí para as pessoas elas terem uma vida um pouco mais tranquila, uma semana de fechamento mais tranquila, né? Se você puder elencar aí uma dica ou várias dicas aí que você pode dar para quem estiver nos ouvindo aí, acho que pode ser interessante, cara. Olha, existem algumas coisas que você pode fazer para ter uma vida mais tranquila na semana do fechamento. Algumas são óbvias, né, como se adiantar, né, tentar ter um bom planejamento é extremamente importante. E eu chamo a atenção para o bom planejamento para o planejamento, que é você se antever às objeções. O que eu vejo muito? O time vai lá, marca o fechamento é dia 30, ele marca dia 22, 23 com o cliente, e o cliente, ele acredita que fez um bom planejamento, mas ele não pensou em todas as situações que o cliente poderia trazer. O cliente traz uma situação e aí ele precisa de um outro tempo de resposta, que ele precisa voltar para a empresa, porque ele ainda não viu se ele pode dar prazo ou não, ele ainda não viu se ele tem essa condição de dar um desconto maior ou não. Então, às vezes, o cliente não se antevê ao problema. Ele vai muito com um planejamento superficial e o cliente enche ele de situações e ele tem que voltar com a empresa. Isso vai fazendo ele remarcar essas reuniões e aí vai empurrando aquilo para o fechamento, porque ele não fez um planejamento correto. Ele não sentou com a empresa, olha, se o cliente precisar desse prazo eu consigo, consegue se você trouxer o volume X. Enfim, esse planejamento, esse antever as possíveis cenários, eu acho que é uma dica interessante aí para você conseguir minimizar isso. Existem situações onde a empresa pode te ajudar com estratégias. Na Seva hoje a gente tem uma estratégia que é muito acertada, que é de os distribuidores fazem um fechamento dia 20, então não é dia 30, é dia 20. Só que esse fechamento dos distribuidores ele tem um ganho extra por ele fazer fechamento dia 20, estimula ele pode comprar até o dia 30, mas ele tem um ganho extra para esse fechamento dia 20. Então você desafoga a logística, você não deixa tudo para a última hora. Se eu tenho 10 distribuidores, se 2 ou 3 falhar, eu tenho menos pessoas nos últimos 10 dias do fechamento para trazer aquelas situações que o cliente trouxe novo. Então, eu acho que a empresa pode te ajudar com estratégias, você tentando se adiantar ao máximo, obviamente, tentando fazer um bom planejamento, se antevemos aos cenários. Eu acredito que seja uma estratégia para ter uma semana de fechamento mais tranquila. Legal, Eduardo. Nesse ponto ainda, a gente atende indústrias de nutrição, farmacêutica, irrigação, até automotiva, uma série de segmentos, e a gente ouve muito do vendedor que o maior desafio dele é o seguinte cenário: o cliente compra de mim na última semana do mês, e aí ele tem um mês inteiro para fazer o giro desse produto, e aí quando a gente senta com ele no final
final do mês seguinte, né, existe uma necessidade de reposição ali de sell-in em função do sell-out, em função do giro que aconteceu. É o que a gente mais ouve, principalmente quando a gente trabalha no módulo 2 do SPY Selling, do nosso treinamento de vendas, que a gente trabalha planejamento de território, classificar clientes em curva ABC, atender os maiores clientes no começo do mês, e a gente ouve isso quando a gente traz essa solução, essa orientação. Como quebrar esse ciclo dos principais clientes que querem sempre comprar no final do mês, e aí o vendedor entende que ele acaba sendo conduzido pelo cliente, né? Não é ele que conduz uma negociação, ele está sendo conduzido. Como quebrar esse ciclo, considerando, por exemplo, que uma empresa não tem esse benefício de fazer um pedido até determinado dia antes da terrível semana de fechamento? Olha, ações que ele pode trazer, obviamente isso é uma construção. Se mês passado ele tirou o pedido dia 28, como que ele vai dia 10 querendo tirar outro pedido? Então, gradativamente, ele tem que ir trazendo esse cliente para o meio do mês, para uma zona de período de tempo mais confortável para ele. O cliente sempre vai querer levar você para frente, porque ele sabe que no último dia você tem pouco tempo de reação e ele vai conseguir, de repente, melhores condições. Né? Essa tem curso para vendedor, mas tem curso para comprador também, né? E você tem que, aos poucos, ir trazendo esse cliente. Eu acho que uma estratégia é ser mais criterioso nas suas agendas, ser mais criterioso na execução do seu plano. Às vezes eu vejo alguns vendedores fazendo o plano e na primeira situação ele já rompe aquele plano que ele fez, aquele plano já desfaz o plano, então não é rígido com o plano dele. O cliente fala, não vou poder hoje, ele não tenta marcar para amanhã, ele tenta marcar para a semana que vem. Então você ser um pouco mais inflexível com o seu plano de vendas é um ponto, e aos poucos ir trazendo esse cliente para onde você quer conduzir ele para o fechamento. E se você deixar sempre para a última hora, vai acontecer esse atropelo, o cliente vai até para ele mesmo, né? Ele, apesar dele querer levar para o fechamento para ele também existe, ele também está vendendo no fechamento, para ele é mais corrido, você tem menos tempo do cliente na semana do fechamento, a sua venda vai ser um período mais reduzido, seu tempo de reação, caso precise, 24 horas, 48 horas é muito pequeno. Então, eu acho que seria um pouco disso, pensar gradativamente, pensar em trazer esse cliente gradativamente para o seu período e ser rígido com o seu planejamento. Fez lá a micro-região 1, 2, 3 e 4, não deixe qualquer pessoa ou qualquer cliente, por mais importante que ele seja, quebrar a qualquer custo. Se tiver que quebrar, que seja realmente um negócio que não teve como, o cliente viajou, não tem a possibilidade. Mas ser rígido com o planejamento é um ponto importante. Tem uma máxima que a gente fala que se você não tem agenda, você vira agenda de alguém. Exatamente. Eu acho que e ter uma agenda é um planejamento. E quando se fala em planejamento, a gente gosta de falar na Crescer que planejamento foi feito para dar errado. Aí as pessoas falam, como assim foi feito para dar errado? Foi feito para dar menos errado que você não ter planejamento. Vai dar errado. Vai acontecer do cliente te dar um no-show, né? Você chegar na loja, chegar na fazenda, o cliente não tá ali, mesmo marcando, cancelando visita. As situações de exceção não podem ser consideradas como situações de regra. Então o planejamento vai te ajudar a falhar menos. Não é que vai te transformar numa pessoa imbatível que nunca falha. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante. Falhou o meu planejamento, então mês que vem eu não vou fazer planejamento porque vai falhar. Sempre vai falhar, mas vai falhar menos a cada dia que você se aperfeiçoa e que você, galera, pega isso aqui, educa o seu cliente. Educar o cliente é dizer, ok, na semana que vem, qual é o melhor dia entre segunda e terça-feira na parte da tarde para você me receber, para eu trazer algumas novidades para você e conversar sobre o que está acontecendo na loja em relação aos nossos produtos, enfim, a nossa linha. Aí o cliente fala, não, segunda e terça eu não posso, eu posso quarta de manhã. Ok, você conseguiu uma agenda do cliente dentro da semana, no começo da semana. Agora você fala, semana que vem, quando é que você vai poder me receber, Eduardo? O que o Eduardo, meu cliente, vai falar? Rapaz, quero te receber aqui não. Vai embora, viu? Eu preciso de ajuda para pagar boleto. Né? Então, a maneira como a gente
aborda, e eu falo, cliente A, cliente B, tem que estar esperando você, tem que ter agendado essa visita, essa reunião, tem que agendar. A gente tem muito medo da rejeição numa ligação de agendamento de visita. Não, vou pegar ele no susto, porque no susto ele me recebe. E isso no susto... É muito comum, velho. É muito comum o vendedor não ligar. Ele está na rota dele, eu vou estar nessa semana, ele só passa e atende. E aí, realmente, é muito comum. Você acha que acerta mais em ligar na semana anterior e agendar para ele estar te esperando, ou pegar no susto? Com certeza, o agendamento, e você ainda traz para a sua visita um grau de importância muito maior. Com certeza, aquele comprador pensa o seguinte: quantos vendedores me ligam e agendam comigo? Se ele cara, uma loja agropecuária recebe, sei lá, 15, 20 vendedores às vezes no dia. Quantos ligaram e agendaram um horário? Talvez você vai ser um ou dois. Você vai ter uma importância maior com aquele cara. O cara fala, rapaz, o Éder é organizado. O Éder me ligou, agendou, e no horário que ele falou comigo, ele estava aqui e ele me atendeu e a gente conversou e a reunião e tal. Então, ligar é fundamental. Eu acredito que ainda tem muitos vendedores hoje que vai no susto e acredita que, não, o cliente vai fugir de mim. Aí você tem que olhar uma outra coisa. Por que o cliente está fugindo de você? Aí é uma outra coisa que você tem que olhar. Mas agendar é fundamental. Ter o seu planejamento. Eu já vi situações, por exemplo, tinha um menino que trabalhava comigo que era extremamente rígido na agenda dele. Ele tinha as 4 micro-regiões, ele era promotor de vendas, ele ligava nas revendas que ele ia na semana seguinte, já no começo da semana, ele já começava a ligar nas revendas que ele ia na semana seguinte. Ele já pedia para o gerente da loja agendar as visitas com os vendedores, nos clientes, né? Já agende, já vejo com quem que eu vou rodar na segunda, com quem eu vou rodar na terça, tal. Quando algum cliente ligava tentando romper essa agenda dele, ele falava, não, eu vou aí na terceira semana. Terceira semana, você pode ter certeza que eu estarei aí, porque eu não vou furar com você. Agora, se eu for nessa sua área, semana que vem eu vou estar furando com a outra loja que eu já deixei agendado, que eu já tenho visita, já tenho muitas coisas. Né? Então, assim, essa questão de agendar traz um grau de importância muito grande para você como profissional e para a sua visita, obviamente. E tem um ponto que eu acho interessante aí também, que você falou e comentou de por que esse cara tá fugindo de mim? Muitas vezes você, quando vai também, como vendedor, você tem que levar coisas que sejam interessantes pro cara também, né? Porque, eu vou só receber o cara aqui, ele sabe que você vai lá para vender, mas quando o cara espera te receber, porque sabe que de repente você indo lá pode levar uma informação nova, ou pode levar uma novidade que saiu, seja na empresa ou no mercado, é outra conversa, né, Eduardo? Não, existe uma técnica para isso, né, Éder? O Éder pode falar melhor. Existe uma técnica para agendamento, né, de você falar, né, bom dia, tal, olha, eu tenho uma solução, eu tenho uma novidade aqui para te apresentar, eu tenho consegui um negócio aqui na empresa que vai resolver sua vida. Você pode gerar uma expectativa no cliente que ele fala, eu quero encontrar o Éder, eu quero encontrar esse vendedor, e aí você gera expectativa e busca confirmação, né? É a técnica de ligação, né? Para realmente obter o compromisso do cliente. Eu acho sensacional o que você está trazendo, Eduardo, porque a gente trabalha muito essa questão de agendar visita baseado no planejamento de território, né? Então, o que a gente desafia os vendedores e os gestores a fazerem? Planejar os seus próximos 3 meses cliente a cliente, pelo menos, a gente está falando de uma venda B2B aqui, tá, pessoal? E o agendamento serve para um planejamento realizado, né? Então, se você quer diminuir a sua atenção na semana de fechamento, você tem que começar, a partir de hoje, planejar os próximos meses. Não existe uma mágica que, nesse fechamento de mês agora, né, de abril de 2024, você já vai conseguir se aliviar sem fazer um planejamento, sem fazer um agendamento de visitas. E o agendamento de visita, ele vem de forma estratégica no seguinte sentido: os meus maiores clientes, eles têm que vir para o começo, para a primeira quinzena do mês. Se você até o dia 20 não fez 80% do seu faturamento, você vai ter uma semana de fechamento terrível. Isso é fato, né? E aí, aos poucos, como o Eduardo falou, gradativamente, os clientes mais relevantes em faturamento, você começa a trazê-los para a primeira quinzena, né? Nem que isso demore 6 meses para acontecer. Que isso se torne de uma forma que lá no futuro, daqui 6 meses, você olha para trás e fala, hoje eu tenho mais qualidade de vida, né, na minha semana de fechamento, que é o propósito desse podcast, que é o propósito da Crescer, né, que é o propósito dessa conversa que a gente está tendo aqui, que é trazer um pouco de orientação, de luz, né, para que as pessoas da área comercial tenham um pouco mais de qualidade de vida, porque vendedor merece ter qualidade de vida. Não, isso não é um mito, galera. Essa é a nossa missão, né? Isso aí eu acho que é um direito de todos. E um outro ponto interessante é quando o vendedor
ele imagina que se ele tirar o pedido dia 30, ele vai ter mais 15 dias de giro, né? Não, eu vou ter mais 15 dias de venda, o estoque vai estar um pouco melhor. E aí é como pegar dinheiro emprestado, cara. Vai te cobrar juro essa sua ação, né? Não, eu quero mais 10 dias de giro. Cara, isso vai custar caro para você. Porque você vai trazer coisas que ferem a política comercial no último dia. Você não vai ter tempo para criar, com aquela objeção, uma solução que atenda todas as pontas. Então, realmente, o vendedor tem que entender que é um juro caro. Ele está pagando com caro quando ele deixa para o fechamento. Ô Eduardo, para aproveitar aqui, para a gente ir para os finalmente, cara, a gente criou aqui uma última pergunta que tem a ver muito com conteúdo, né? A gente está trazendo um conteúdo legal para a galera que quer ter uma qualidade de vida melhor na semana do fechamento, mas eu imagino que nessa sua jornada aí você deve ter lido livros, assistido filmes, séries, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, que de repente você fala, puta, esse negócio aqui é um negócio legal, cara. Você consegue deixar uma dica pra gente aí de algum conteúdo para quem quer se desenvolver também nessa área comercial, independentemente se é de agro ou não, mas que pode ajudar o cara a dar uma melhorada? Olha, conteúdo, nós estamos na era de uma chuva de conteúdos, né? Temos até que nos policiarmos para não sair do nosso objetivo. Acho que tem livros interessantes. Tem um que eu li recente, Hábitos Atômicos. Esse é um livro bastante interessante para quem quer começar a criar hábitos. Você tem livros Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um best-seller aí, mas para quem está começando no ramo da venda é interessante por causa da situação de relacionamento. Existem podcasts muito interessantes que você pode escutar. O conteúdo hoje, antes ele era mais caro, hoje ele é barato, hoje ele é muito farto, né? Você tem o Agro Resenha, que é traz bastante conteúdo para a gente. Você tem podcasts de área de vendas. Se colocar disposto a receber o conteúdo é o mais importante. Ele vai vir se você se colocar a receber. Vendas é técnica. Existe inspiração, tem muita transpiração, mas é uma técnica. Se você, a história do machado lá, amolado ou não, você vai sofrer muito se o machado estiver seco. Então você vai ter uma vida, como o Éder disse, vendedor não precisa ter só vida difícil, o vendedor pode ter uma vida mais fácil, só que você precisa ser bem treinado. Para você ser treinado, você tem que se expor a cursos, a conhecimento, você tem que ler os conteúdos daquilo que você acredita que vai te trazer. Você tem muitas fontes hoje, né? Tem muitas fontes de conhecimento. Se colocarem no meio de pessoas que pensam positivo, se colocar no meio de pessoas de sucesso, se colocar no meio de pessoas que vão te criar um ambiente. Você é muito parecido com as 5 pessoas que você mais convive. Então, você colocar também em pessoas que estão buscando conhecimento. Esse dado vai vir, a pessoa vai te trazer, eu li um livro interessante, escutei um podcast interessante, eu fiz um curso legal, né, como a gente tem ouvido muito falar aí da Crescer, e muitos vendedores, pessoas que têm tido contato comigo. Eu escutei esses dias, uma pessoa falou para mim, eu tive vários treinamentos, mas o do Éder foi muito bacana em uma empresa que ele fez. Então, você está disposto a receber treinamento, você está disposto a fazer cursos, isso é o importante, né? Conhecimento é poder, é uma frase antiga e não é à toa, né? Conhecimento é a única coisa que quando você divide, você multiplica, né? Então já fica por aí, né, cara? Muito bom. Exatamente. Uau, o Paulão Você viu? Você viu? Frases de impacto com nós mesmo. Boa. Legal, Eduardo, você trouxe um ponto muito importante que eu acho que a maior dica que você deu aqui é estar aberta ao aprendizado. Eu acho que isso é uma mudança de mindset, né? Que é um bom livro também, Mindset. É você ser uma pessoa curiosa, inquieta, né? Por quê? Porque isso te abre portas para o mundo do desconhecido. Só sei que nada sei. Eu acho que é uma das frases também muito emblemáticas que a gente tem na humanidade. E tem uma situação muito bacana que me marcou uma vez, de um vídeo que a pessoa falava assim, nossa, mas nessa sua biblioteca, na sua casa, tem muitos livros. Você já leu todos esses livros? E aí a pessoa fala assim, imagina, eu li a minoria, a grande maioria desses livros eu não li, e provavelmente não vou ter tempo em vida para ler todos. Mas e por que você tem todos esses livros aqui? Tenha sempre ao seu redor
uma quantidade de informações e conhecimento que você não tem acesso, porque isso vai te mostrar a dimensão do desconhecido. Se aqui na biblioteca, dentro da minha casa, eu tenho um acervo que eu provavelmente não vou ter acesso a tudo, imagina no mundo a quantidade de conhecimento que tem disponível para mim. Olha, o cara tá inspirado também, Eduardo. Tá louco. Não é que é você que tá inspirado, ele que tá inspirado. E um exemplo do que eu disse de você estar perto de pessoas é o próprio Éder lá atrás, que quem me apresentou o primeiro podcast foi justamente o Éder. Então o Éder tem um passo importante na minha carreira aí, Éder. Você que apresentou o podcast Café Brasil na época, um podcast realmente muito interessante, e escuto até hoje, e me abriu esse mundo porque a gente, como vendedor, você viaja muito, você tem muito tempo no carro ocioso ali, e de repente é um excelente momento para você conseguir adquirir conteúdo. A grande maioria dos conteúdos enriquecedores que eu recebi foi às vezes num carro, numa estrada, você está ali sozinho às vezes e consegue concentrar no conteúdo. Então, realmente, conhecimento é muito importante. É isso que a gente espera, inclusive, do nosso podcast aqui. Você, né, que trabalha na área de vendas, que eu está ia falar no carro exatamente isso aí. Olha, Paulo, nós estamos muito alinhados, Paulo, hoje. Nós estamos alinhados. Estamos inspirados e alinhados aqui com o Eduardo, nosso primeiro episódio, né, que é exatamente você que está no carro. O podcast mudou a minha vida há mais de 10 anos atrás, quando eu conheci o universo do podcast através do Vinícius Vieira, lá de Paraná, grande amigo meu. O cara, você viaja muito, né? Eu falei, viajo muito. Começa a ouvir podcast. Eu, pode o quê? Aí ele, podcast, cara. Né? E foi com o Café Brasil, foi uma isca do Café Brasil, que foi um episódio do Pink Floyd. E dali em diante, minha vida mudou completamente com o podcast. Minha vida mudou por causa do podcast, que eu passava 3, 4, 5 horas por dia no carro, viajando, né? Rondônia, Acre, Mato Grosso e tudo mais. E é um momento em que você tem acesso ao desconhecido. Nem sabia que existia esse mundo. De repente você começa a crescer absorvendo informações seletivas da forma que você quiser. Isso que é o bacana, né? On demand, é quando você quiser, onde você quiser, o conteúdo que você quiser. Né, Paulão? Você gosta de podcast, Paulo? Gosto mais ou menos. Eduardo, cara, muito obrigado, por você ter participado aqui com a gente no podcast, esse primeiro episódio aqui do Semana de Fechamento. A gente cada vez mais quer que as pessoas tenham uma semana de fechamento um pouco mais tranquila. Só que isso depende muito da aplicação de técnicas e planejamento, enfim, tudo isso que você trouxe aqui pra gente, cara. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, cara? Maravilha, eu que agradeço aí a oportunidade. Obrigado, Paulo, obrigado, Éder. Espero ter contribuído com algum insight positivo aqui para quem quer ter uma semana de fechamento mais tranquila. É isso aí, cara. Paulão, obrigado mais uma vez, né? Nosso primeiro episódio pela parceria Crescer e Treinamentos, AgroResenha, o primeiro podcast do agro do Brasil, do meu amigo Paulo Ozaki. Eduardão, meu amigo de longa data, trouxe memórias, trouxe lembranças aqui que falhavam já na memória. Já valeu, né? Já valeu, muito bacana. Obrigado por você aceitar o convite e compartilhar um pouco da sua experiência, que você tá skin the game, né? Você tá no jogo. Então, pessoal, a gente não tá lendo livros aqui, não. A gente tá trazendo a vivência, tá trazendo o que tá acontecendo na selva do mundo das vendas. Ouça esse podcast com muito carinho, nas dicas do Eduardo, volte, ouça de novo, compartilhe com seus amigos que passam um verdadeiro desespero na semana de fechamento. Espero que tenha sido útil para vocês. Um abraço. É isso aí. E Eduardo, para quem quiser seguir o seu trabalho, cara, onde que a gente encontra? Olha, eu tenho, obviamente, nas mídias aí, LinkedIn, Eduardo Jacone Júnior, tem já um pouco da minha história ali. Hoje já tem completo mês que vem 10 anos de Airtap e Seva. Tem uma carreira curta ainda, mas bastante intensa. Show de bola, muito bom. Bastante fechamentos de vendas, né, Eduardo? Bastante fechamentos, com e sem emoção. Muito bom, muito bom. E para você que ouviu esse episódio do Semana de Fechamento até agora, tenho certeza que você viu o valor em tudo que a gente conversou aqui com o Eduardo e com o Éder. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que precisa ter uma semana de fechamento um pouco mais tranquila, cara. Então, para isso, siga o podcast Semana de Fechamento em seu agregador de podcast favorito. Acompanhe também os episódios aqui no AgroResenha. Siga Crescer e Treinamentos nas redes sociais. Basta procurar lá por Crescer e Treinamentos no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site da Crescer também, o www.cresceretreinamentos.com.br. Só pra você ver, ó, Crescer escreve com CRESCERE, tá certo? Dê uma olhadinha lá nos treinamentos e entre em contato aí com o Éder, com o time dele, pra você saber
como chegar para uma semana de fechamento mais tranquila, tá certo? Pessoal, de novo, valeu, tudo de bom pra vocês, fiquem com Deus e se chover, você já sabe, né? Não precisa molhar a horta não, hein?